Boa noite, vamos ficar de pé, vamos iniciar o nosso culto, rendendo graças e louvor e palavra ao Senhor. Gostaria de estar trazendo uma pequena palavra aos irmãos, tá? Uma palavra que Jesus colocou no meu coração, que está lá em Salmos 100, do 1 ao 5. Cantem hinos a Deus, ó Senhor, todos os moradores da terra. Adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças e entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém. Que nós possamos nessa noite verdadeiramente entregar um louvor sincero a Deus, um louvor genuíno, um louvor que saia de dentro dos nossos corações. Eu te convido a fechar seus olhos nesse momento. Pai, eu quero te entregar o culto dessa noite, Senhor. Senhor, eu quero te entregar cada louvor que será entoado a Ti, que possa, Senhor, entrar no seu trono, que possa ser como um cheiro suave em suas narinas, Pai. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba cada petição. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E aqueles que concordam com essa oração, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Nova Vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o meu Deus não está morto. Fala mais alto: o meu Deus não está morto. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer eu quero ver essa revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo vencer. Tira o pé do céu! Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha festa, a morte, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade. Está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge, o céu vai rugir, o fogo cai. O chão vai tremer com o som
avivamento. As palmas assim, ó. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. E o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Suas palmas. Cante assim comigo. Nas nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Diga! Nosso Deus é o leão, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e nos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Declare e abram os portões. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Declare: nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, aleluia, e nos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Aleluia. Ninguém pode impedir o eterno, amados. Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Diga: quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir?
Nada pode impedir o eterno. Que pode impedir o eterno? 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 Diga! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, o joelho dobrará. Declare nosso Deus. Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrarão ao Cordeiro leão, o joelho dobrará. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Queria fazer uma pergunta aqui para os irmãos essa noite. Quantos aqui já foram acometidos por problemas que você não esperava que fosse acontecer? Algo indesejado, uma morte de um parente? Eu creio que todos nós, né? Mas nós temos um Deus que Ele nunca falha. Nós temos um Deus que a gente pode estar no deserto, pode estar passando por dificuldades, mas mesmo assim estamos certos que Ele nunca vai falhar conosco, que a vontade dEle é perfeita, agradável em nossas vidas. Ele não falhará. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei pelo que você está passando, mas independente do seu problema, creia nisso. Deus não falhará. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus por ser. O quê? E Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, quem não falhará jamais. Oh, diga assim, enfrentando a dor. Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim. Pega a sua voz essa noite. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus por ser, que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto, diga. Estou certo que Deus me guiará. Não importa o que vejo, firmada na rocha, e que
Nazaré, e você firmado na rocha, nada vai te abalar, porque Ele é a rocha inabalável. Declare: posso estar no deserto. Eu posso estar no deserto, ou passando no vale. Deus certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, quero ouvir a igreja cantando. Eu posso estar ou passando no vale. Diga: Deus me guiará. Não importa. Não importa o que eu passe, quem não falhará jamais. Deus não falhará jamais. Deus não falhará jamais. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Aleluias. Oh Deus, queremos render graças a Ti nessa noite, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, queremos Te sentir novamente. Oh meu irmão, clame um pouquinho pelo Senhor. Peça para que Ele possa te visitar nessa noite. Oh Espírito Santo, tem pessoas que saíram de casa sedentas de um toque Teu. Sedentas, Pai, de ouvir a Tua voz. Oh Senhor, estamos aqui, Pai. Estamos disponíveis para ouvir o Teu falar. Estamos disponíveis, Senhor, para Te receber, para Te sentir. Deus, liberta-nos de tudo aquilo que possa estar errado, de tudo aquilo que não vem de Ti. Porque eu reconheço, Senhor, que somente quando estou em Tua presença o meu ser é transformado, o meu ser é libertado. Oh, aleluia, Deus, santo é o Teu nome. Você vai declarar assim comigo, ó, bem forte, não entendo, ó. Não entendo o meu próprio agir. Você pode dizer isso pro Senhor bem forte nessa noite? Sem tua graça, o que seria de mim? Não seríamos nada, Senhor. Não entendo. Não entendo o meu próprio agir. Aleluias. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Cante bem forte. Pois o bem, oh, e o mal que eu não quero, esse sim. Declare isso pro Senhor. Só aqueles que reconhecem isso. Eu sei, Senhor. Oh, tenho prazer na sua lei. Declare, igreja. Tu és o meu
queremos ser a tua casa, Senhor. Oh Deus, se tu estiver aqui, nada mais importa. Enche essa igreja, Senhor. Enche esses 4 cantos, Pai. Enche esses músicos. Enche esse altar. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, aleluia! Podemos sentir a tua presença nesse lugar, Deus. Oh, Santo, Santo. Pois bem. Com você, ó. E eu passo a ser livre para viver a sua vontade. Você é livre, meu irmão, ao te conhecer todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Oh Deus, você tem noção do que você está cantando nessa noite? Você está dizendo para o Senhor que reina o Espírito sobre a carne. Pai, nós queremos que a nossa carne morra, que o nosso eu diminua, mas que a Tua presença cresça nesse lugar, que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar, que a Tua
presença se manifeste aqui nos quatro cantos. Oh Pai, essa igreja precisa sentir o teu toque, Senhor. Essa igreja precisa sentir o teu toque. Então usa, Senhor, usa os músicos, usa cada pessoa aqui nesse altar, para que a gente possa impactar esse lugar, para que as pessoas que entraram aqui, sedentas de sentir o seu toque, possam sair hoje daqui cheias do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Somente quem crer no Senhor, levante a mão para o céu, faça um barulho aí no seu lugar, meu irmão. Comece a clamar, comece a pedir, comece a exaltar. Oh Senhor, venha sobre esse lugar. Precisamos de Ti, Pai. Oh, desce Espírito Santo sobre esse lugar. Toque em vidas, Senhor. Toque em vidas, Senhor. Traga cura, traga libertação. Oh, aleluia, Senhor. Nós cremos na Tua libertação, Deus. Nós cremos na Sua libertação, Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Declare mais uma vez comigo bem forte que reina. Que reina, que reina o Espírito sobre a carne. Agora para o inferno ouvir, mais forte, que reina. Reina o Espírito sobre a carne. Aleluias! Oh, toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti, Pai Santo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Tu estás em nosso meio. Aleluia. Que privilégio é ter o Senhor habitando em nós, Espírito Santo. Aleluia. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. Diga. Tua presença me atraiu, tentei por medo de, mas Tua glória me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que vale mais pra nós, Senhor. Diga, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu,
somos atraídos pela Tua presença para estarmos aqui, Jesus. Eu acredito nisso. Aleluia. Diga atraído. Aleluia. Atraído pela Tua. Não me atraído pela Tua presença, não me cansarei da Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me vejo sem a Tua presença. Atraído pela Tua presença, não me cansarei, eu não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, que o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, que o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais pra mim que em qualquer outro lugar, Jesus. Oh, sinta a presença do Mestre aqui. Aleluia, aleluia, que nós entendamos nessa noite que a presença ela é real. Aleluia, nos nossos tempos não tem sarça, mas Deus continua sendo Deus. A voz que nós ouvimos não vem da sarça, mas vem de todos os lugares, porque o nosso Deus pode se manifestar de diferentes maneiras, e Ele está aqui nesse lugar, falando ao meu coração e ao teu coração nessa noite. É uma celebração não como qualquer outra. A gente celebra que o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, e Ele vai voltar para nos buscar. Essa presença que nos atraiu, que nós dizemos que nos atraiu, ela precisa ser real nas nossas vidas. Então cante não só para ser ouvido pelos homens, cante para ser ouvido por aquele que morreu por mim e por você. Aleluia, Ele nos atraiu até este lugar. Ele nos atraiu porque Ele nos quer mais perto. E Ele nos relembra nessa noite que Ele está em mim, Ele está em você. Ele ouve os seus pensamentos quando ninguém mais ouve. Ele te entende, Ele te compreende. E Ele quer de nós uma verdadeira adoração. Um dia com a glória dEle vale mais que 1000 dias fora da presença. É só isso que você precisa entender nesse momento. Jesus é o suficiente. Se Ele ainda não é o suficiente para você, eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai te convencer. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Receba Jesus Cristo no seu coração nesse momento. Ele não é só um nome. Ele não foi só um homem. Ele morreu e Ele ressuscitou. Aleluia, a gente não vai acabar cantando, a gente vai acabar adorando o nome dEle. Grita aí, eu te amo, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício, Jesus. Isso é o que importa, isso é o que interessa. Aleluia, não é só mais um ajuntamento de pessoas. São pessoas adorando a esse nome, são pessoas adorando a esse Rei, Jesus Cristo. No nome dEle tem poder, no nome dEle a unção, a libertação, a salvação. Jesus, Jesus, é o nome dEle que tem poder. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome de Jesus. É Jesus, Jesus, Jesus.
adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Você crê que Ele está aqui nessa noite? Dá um clame de todo o teu coração. Te adorarei. Oh, aleluia. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Ele enxuga as esse suas é lágrimas quem nessa tu noite, és. declare. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Oh, aleluia. Ele está aqui restaurando os corações nessa noite. Oh, Ele está aqui enxugando as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus.
Será que você pode repetir só esse refrão para a gente fechar esse período de louvor? Dizendo quem é esse Deus que a gente adora e que a gente entregou a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Meu Deus, diga assim, puxa para mim, Flávio, por favor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Será que você pode dizer? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sabe, um dia Moisés perguntou para o Senhor: quem eu digo que o Senhor és? E ele disse: diga que eu sou quem sou. Não há palavra que defina ele. Não há adjetivo que defina ele. Ele é tudo que você precisa. Tudo que você, a sua casa precisa, que a sua família precisa, que a sua vida precisa. Meu querido, você não está aqui à toa. Você não entrou nesse lugar à toa. Se você veio buscar uma resposta, Deus vai falar com você nessa noite. Se você veio buscar a sua família restaurada, Deus tem o poder de restaurar a sua família. Se você crê que Ele pode mudar o seu quadro de vida, Ele pode mudar o seu quadro de vida. Se você veio buscar por saúde, querido, você não está acreditando, Ele pode transformar quadros. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. E eu creio que nessa noite Deus vai estar trabalhando nas nossas vidas. Sabe por quê? Você veio aqui para adorá-lo. Enquanto você está dentro desse lugar, Deus está trabalhando na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, na sua descendência, no seu casamento. Está no controle. Meu Deus está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Meu Deus está no controle. Meu Deus está no controle. Fala assim: nessa noite, Senhor, eu entrego o governo da minha vida em tuas mãos. Seja feita a sua vontade. Diga para ele: seja feita a sua. Aplauda o Senhor, querido. Hoje é Santa Ceia. Diga para o seu irmão que está do teu lado: prepare-se que esse é só o começo. Toma o seu assento. Uou, eu canso, hein? Tá doido. Vamos lá, gente. Nós temos hoje algumas demandas de anúncio. Eu não sei quem é que ficou. Provavelmente a Tati? Não? Jana. Boa noite, família. Vamos lá. Mulheres, próximo sábado é o nosso congresso. Cadê as mulheres animadas dessa igreja, gente? Marcinha pediu só para reforçar algumas coisas, tá? Paleta de cores, né, que todas já sabem. Se puderem, tá, gente? Se não puder vir, não tem problema, a cor que você tiver em casa. O importante é vocês estarem aqui conosco. E vai começar a funcionar a partir de 1h30 da tarde, tá? Com o bazar e a nossa cafeteria. Então, contamos com todas vocês. O valor, gente, da blusa, que seria R$ 45,00, não vai ser feita a blusa, como ela já havia informado. Então, no dia, quem puder também, tá? Traga esse valor para que a gente possa estar ofertando para a compra do nosso terreno, amém? Quem puder, gente, não é nada obrigado, tá? É somente quem puder trazer essa oferta para entregar para a compra do nosso terreno. Gente, outra coisa importante, nós estamos fazendo um sorteio da nossa cesta de chocolate de Páscoa para o Geração Vida. Ninguém está procurando a gente e a gente precisa vender
todos esses números, porque a gente precisa desse retorno, dessa verba, para todas as coisas que vão acontecer durante o ano no Geração Vida. Então, por favor, me procurem no final, compre um númerozinho, é só R$10, e com esse valor você vai estar ajudando muito o Ministério Geração Vida, amém? Então, no final, me procurem. A Amandinha também pediu para avisar que é aniversário de São Mateus, o mês de março todinho, a nossa igreja, né, em São Mateus está fazendo aniversário, sendo que no dia 16 às 18 horas é o dia do aniversário. Então vai ter um grande culto lá. Por favor, quem estiver em casa, que não tiver nenhum compromisso, vamos lá se juntar aos nossos irmãos de São Mateus, que todos aqui que já foram lá, sabem que eles nos recebem assim com carinho imenso. E é aniversário da nossa igreja também. Então, quem puder ir, dia 16, 18 horas, na igreja em São Mateus. Neia também pede para avisar que passeio com batismo no dia 27/4, o valor está R$ 110. Quem for batizar, procurar a Neia, e quem quiser ir no passeio, procurar a Neia também, tá bom? Nesse valor de 110 está incluído o ônibus, café da manhã, almoço e o lanche. O sítio lá, gente, é maravilhoso, tá? A gente passa um dia assim extraordinário lá com os nossos irmãos. Quem puder também fazer a doação da cesta, hoje só temos 2 famílias, tá? Que estão dependendo ainda do nosso amor, então quem puder fazer a doação da cesta, pode me procurar, eu ou Tati. E agora os nossos cultos semanais. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Cheguem cedo para receber uma oração. Quarta-feira, às 8 da manhã, Bom Dia, Espírito Santo. Tem crescido demais, tá? Então, quem tiver oportunidade, tiver de folga, trabalha à noite, por favor, compareça também para vocês entenderem o que a gente está falando desse culto de quarta-feira, né? Quinta-feira, às 19h30, não preciso falar, porque tem crescido bastante, né, pastor Henrique? O culto está maravilhoso, está igual ao culto de terça, gente. A gente já está começando a confundir se é terça ou se é quinta, porque realmente as pessoas estão vindo e têm recebido bastante. Amém? Domingo, às 10 da manhã, nosso culto matinal, às 8h30, nossa EBD. Tragam também as suas crianças, gente. A gente tem EBD para as crianças de 6 a 11 anos, tá? Então, por favor, podem trazer as crianças quando vocês vierem para a EBD aqui em cima. Às 18 horas, esse culto a qual estamos fazendo parte. As salinhas do Geração estão funcionando, todas elas, tá? Salinha para bebê, até as salinhas lá de cima também, de 9 a 11 anos. Então, assim, agora não tem desculpa. Venham, traga seus filhos, sobrinhos, netos, porque tem salinha para todo mundo, amém? E temos um passeio também que a Marta está oferecendo. É um passeio para São Lourenço, de 16 a 18 de agosto. Então, ela colocou o seguinte: quem for membro da igreja e quiser ir ao passeio, vai contribuir para a compra do terreno, pois vai ter uma comissão que vai ser doada para o nosso pastor. Então, melhor ainda, né, gente? Porque a gente vai passear e ainda vai abençoar a nossa igreja. Então, quem tiver interesse, 16 a 18 de agosto, é só procurar a Martinha, que eu já vi ela por aí no final do culto. Amém? Agora eu vou chamar a tia Kelly, que ela quer dar um recado também do Geração Vida. Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. A paz do Senhor, igreja, amém? Como a Jana falou, Geração Vida está ativo às terças e domingo à noite, tá? Às quintas-feiras nós ainda estamos no processo de estar treinando as novas professoras, as novas tias que estão lá. Então tem que ter todo um preparo, leva um tempinho. Então eu peço que vocês, os irmãos, tenham um pouquinho de paciência, tá? Então nossas salinhas estão ativas. Terça-feira no culto, domingo à noite, a EBD pela manhã, que é de 6 a 11 anos. Quinta-feira, e o culto de casais, nós estamos orando, estamos apertando, estamos treinando ainda as tias para poder assumirem, porque tem muitas tias novas, então precisam ser treinadas para poder ficar no Geração. Não pode ser colocar qualquer pessoa de qualquer jeito, tem que ter um preparo, amém? E quando eles estão lá, estão louvando ao Senhor, nós levamos eles à adoração. O culto que é feito aqui conosco, lá é feito com eles também, momento de oração, de louvor, de ofertório, de intercessão pelas famílias, eles oram, eles levam o propósito de oração para casa, então é todo um processo, enquanto eles estão na salinha. Eles estão aprendendo a louvar e adorar o nome do Senhor também. Então, eu peço ajuda aos pais na seguinte questão, gente. Nós começamos o nosso culto domingo à noite, às 6 horas, 18 horas. Antes disso, olhem as suas crianças, não deixe pela cafeteria correndo. Eu chego, às vezes, para arrumar a salinha. Geralmente, eu peço às tias que cheguem às 5h30 para poder deixar tudo organizado. Só que, às vezes,
Tem pais que às vezes deixam na cafeteria, então uma criança dessa correndo ali, caindo na escada é um perigo. Então, por favor, segurem as suas crianças até 18 horas com vocês, fiquem de olho, a partir de 18 horas já pode ser liberado para a salinha. E outra coisa, tem crianças que às vezes eu estou em sala, ou as tias estão em sala, que estão andando e correndo ali pela cafeteria. Gente, cuidado ao deixar o seu filho lá embaixo. Olhe para ver se ele está na salinha. Tia, é obrigado a ficar na salinha? Não, mas se faz necessário. Se o seu filho fica com você do seu lado quietinho e não quer ficar lá, beleza, sem problema nenhum, ele pode ficar aqui. Tem vezes crianças que querem ficar perto da mãe, a gente libera. Só que se tem a salinha, se ele não está aqui contigo, ele tem que estar na salinha. Se ele não está na salinha, ele não pode estar correndo pela igreja. Amém, irmãos? Nós temos essas escadas aqui, eu já peguei às vezes, eu dentro da sala de aula, dando aula, fazendo culto com as crianças correndo, uma criança que levou um tombo dessa escada. Eu falei, meu Deus, ele se machucou. Graças a Deus, não. Então, eu peço esse cuidado dos pais. Olhem para ver se seus filhos estão realmente dentro de sala. Não é permitido ficar correndo, subindo e descendo a escada. Não pode ficar. Às vezes eu paro o que eu estou fazendo lá para poder estar socorrendo essas crianças. Peço ajuda aos porteiros, que eles não têm essa obrigação, porque a responsabilidade deles é a portaria da igreja, irmãos, não é estar olhando as crianças. Então, eu peço esse cuidado a todos os pais responsáveis pelas crianças que fazem parte do Geração. Não deixe o seu filho lá embaixo na cafeteria correndo. Ou ele fica do seu lado, ou ele fica na salinha, ok? Pais de adolescentes, por favor, gente, não deixe os adolescentes lá embaixo com celular. Outra coisa que eu vou pedir também, por favor, não deem celular na mão das crianças. Atrapalham nosso culto. Qual o propósito que tem deles virem para a igreja trazer o celular, se eles estão com vocês? Se vocês que trazem eles para a igreja. Não tem necessidade. Então, por favor, eu peço, não use, não dê o celular na mão do seu filho. Quando entrar da porta da igreja para cá, segure o celular, não deixe seu filho com o celular, não deixe os adolescentes lá embaixo. O que eu tenho colocado de adolescentes para cima, mexendo em celular na hora que o culto já está aqui, gente. Nós somos o exemplo para os nossos filhos. Eu não posso pegar na mão de alguém e tomar o celular. Posso? Não, não posso fazer isso. Mas vocês, como pais responsáveis, podem. Podem repreender. Então, o exemplo, o alinhamento começa na nossa casa, antes de chegar na igreja, ok, gente? Então, eu peço esse cuidado. Não deixe o celular na mão das crianças, não deixe seus adolescentes correndo por dentro da igreja. Levanta, se teu filho não está aí, vou lá ver. Ah, a tia está aí na salinha, beleza. Ah, não está na salinha, do meu lado. Não quer ficar na salinha, vai ficar do lado do papai e da mamãe, ok, gente? Eu peço esse cuidado, eu peço essa ajuda, peço oração pelas tias do Geração, porque, como eu falei, estamos treinando as tias. Dia de quinta-feira ainda não tem condições ainda de ter salinha, porque as outras tias estão nos outros cultos que são os maiores, que é o de terça e ainda o de domingo à noite, ok? Posso contar com a ajuda dos pais, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, gente. Vamos seguir aqui. Nós temos 4 visitantes hoje. Ana Maria, eu vou pedir que você fique de pé, por favor. Ana Maria, onde é que você está? Oi, não estou enxergando, gente. Eu estou enxergando mal já. Ah, está lá. Só um pouquinho de pé, por favor, Ana Maria. Andréia. Andréia, cadê a Andréia? Marcelo, cadê o Marcelo? Marcelo está ali também. E Gilcilene, cadê a Gilcilene? Ah, lá em cima, então. Vou pedir que a igreja aplauda pela vida dos nossos visitantes. Você que está próximo deles, dá um abraço. Deixa eles sentir o calor dessa família aqui que é a Nova Vida. Vocês sejam bem-vindos, tá? Vocês estão aí na igreja de Nova Vida, Vila Rosalia. Nosso pastor, daqui a pouco ele vai estar subindo para trazer a palavra, né? Nós somos ligados ao Conselho de Nova Vida do Brasil. E eu sou aqui um diácono da casa aqui, o Rogério. E seja bem-vindo. Se vocês já tiverem um lugar que vocês congregam, uma casa espiritual, manda um abraço, né, para o líder de vocês. Se vocês não tiverem, vocês são muito bem-vindos aqui. Vai ser um prazer ter vocês como família aqui também conosco. Amém? Gente, eu também vou dar só dar uma pincelada. Nós estamos fazendo trabalho com os jovens, né? Como a gente já vem falando há muito tempo aqui na igreja, a gente está fazendo um trabalho de alinhamento, e isso
Isso envolve todos os departamentos e assim também com jovens, então a gente teve que alinhar algumas coisas e o trabalho ele vai pegando velocidade no decorrer do ano. Então ontem nós tivemos o culto aqui do JPEG e eu fiquei muito feliz que ontem eu vi um jovem, o Patrick, trazendo uma palavra, né, que é o Seven Time que a gente bota. Ontem também o pastor Henrique nos abençoou com uma palavra que foi tremenda. Ele encontrou até uma brecha lá ele é cheio das agendas, né, Henrique? Está cheio das agendas. Ele falou, não, Rogério, eu vou conseguir aqui e tal. Conseguiu, nos abençoou, foi tremendo o culto. Foi um culto assim muito gostoso, louvor, a palavra. Eu senti falta de alguns jovens, então eu estou aqui para reforçar. Existe um trabalho que é feito com jovens aqui, não só com o JPEG, mas também com o Lucas e a Débora, com o Teens, que são os adolescentes. Incentivem os filhos de vocês, se vocês têm algum outro jovem que seja primo, sei lá, que seja sobrinho, vocês podem trazer para cá. É um lugar que eles ficam aqui à vontade, depois eles têm uma resenha lá embaixo na cafeteria, e é um momento que a gente tem que incentivar para que eles venham crescer na presença do Senhor. A gente consegue enxergar isso aqui na nossa igreja, graças a Deus, Deus nos agraciou. Deus nos deu essa graça de ver gerações sendo transformadas aqui dentro. Então, às vezes, você vê uma criancinha, por exemplo, agora eu estou vendo a filha da Ellen com o Fabrício ali, daqui a pouco ela também está aqui, ou dançando, ou pregando, ou fazendo algo para o Senhor, e outras crianças também. Então, a gente tem essa graça aqui. Então, vamos aproveitar que Deus ele faz isso com a gente, vamos trazer, vamos incentivar, vamos fazer a nossa parte, para que Deus possa abençoar ainda mais a nossa casa, que já é abençoada, né? A nossa casa é abençoada, mas que Deus possa trabalhar na vida dos nossos filhos, da próxima geração também. Tá bem, gente? Então fica aí esse convite. Eu vou seguir aqui. O pastor acho que não vai falar nada ainda a respeito da... ali, né? O senhor quer falar? É mole eu falando, se o pastor quer falar. Ai, meu Deus do céu. Cada moda, né? Está chegando o tempo que ele manda e eu obedeço. Vai ser assim, né? Tem que ser. Querido Jesus Daniel, você me desculpa a minha ausência do culto, que a minha glicose desceu para 47, e eu já tomei 2 Coca-Cola, já comi doce para caramba, ela foi a 127, já tinha que bater a 200 e pouco, não bateu. Está descendo mais um pouco, mas vai melhorar. Nem vou pregar hoje, pedi o Henrique para pregar para a gente, porque eu estou desde cedo assim, meio mal, entendeu? Jejum de Daniel, queridos, começa dia 10, você sabe disso, amém? Amém, amados? Começa dia 10, no próximo domingo. Eu preciso que você, terça-feira seria a última, né? A última entrega, mas só que terça-feira houve aquele probleminha dentro de São João de Meriti, que todo mundo fechou as portas. Vila Rosali, legal, como colocaram no grupo, pastor, e aí? Você vai abrir a igreja? Eu falei, o culto da família vai rolar, né? E vieram aqui quase 60 pessoas, só que a gente não fechamos na terça por causa disso, o número de pessoas foi pequeno. Na quinta-feira, como eu estava agarrado lá embaixo, não falei sobre esse assunto, então domingo de manhã e hoje, domingo à noite, é o fim da nossa jornada de entrega do nosso calendário não, nossa explicação sobre o jejum de Daniel. Eu não sei quantos estão envolvidos, porque eu penso que lá em São Mateus nós levamos 100, eles já estão pedindo mais, lá em São Mateus, entenda isso. Aqui, nós deixamos 280 para cá, nós ainda temos quase 100, então quer dizer que só 180 pessoas vão fazer o jejum de Daniel. Eu quero dizer para os irmãos, interaja com o jejum de Daniel, vai ser bênção para a sua vida, sabe? Olha o que o pastor está dizendo, vai ser bênção para a sua vida. Pastor, eu tenho medo de fazer o jejum de Daniel, porque eu posso quebrar. Queridos, você vai receber no dia 10 uma bolsinha, e essa bolsa ela vai conter ali 21 dias de devocionais e oração. Então, essas devocionais que você vai fazer, foi feito com muito carinho, com muito amor, sabe? As orações também para cada dia. Então, o que é o mais importante? Deixar de comer, o mais importante é você entender que você vai passar 21 dias fazendo uma devocional, e essa devocional, ela vai trazer para você um alimento sólido demais. Isso eu digo para os irmãos. Em cada uma dessas devocionais, você vai orar 3 vezes ao dia, e você ainda tem um capítulo de um livro, que é o livro de João. Nós vamos bater em cima do livro de João, e você vai ler, né, todos os dias um capítulo,
Ali tem umas coisas assim muito legal para você. Então, eu espero que você tenha esse compromisso. Além desse compromisso, você vai receber, se assim você quiser fazer ou não, uma dieta diária, sabe? Algumas informações para que você possa pegar aquela dieta, colocar no seu dia a dia e quem sabe, depois do jejum de Daniel, você vai continuar a sua dieta, você que deseja fazer uma dieta, é muito importante. Então, nós estamos fazendo isso para os irmãos. E a temática do nosso jejum de Daniel é em busca do primeiro amor. Vamos buscar o primeiro amor, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. No início, falamos sobre 21 dias, né, orando 3 vezes ao dia, comendo somente o que você achar de melhor. Aqui foi Daniel, comeu verduras, frutas e bebendo água e sucos naturais, né? Isso aí foi naquela época. Hoje nós temos uma forma diferente de fazer jejum de Daniel. Se eu não me engano, acho que foi o diácono Rogério e a Karina que fez só de legumes, não é isso? Foi vocês dois? Foi só legumes, né? Fez 21? Então, uma bênção muito grande, né? Queria ter essa coragem. Queria ter essa coragem, né? Mas eu ainda vou querer botar no meu coração esse desejo, essa coragem. Então, o jejum de Daniel, eu coloquei aqui embaixo, só para a gente concluir, eu coloquei algumas observações, que é tomar água e sucos naturais em abundância. A alimentação deve ser com fartura, ninguém precisa passar fome de jejum de Daniel. Alimentar-se durante todo o dia sem restrição de horário. Crianças, adolescentes, idosos, gestantes, pessoas que estão sob tratamento médico não precisam fazer o jejum de Daniel e ninguém é obrigado a fazer o jejum de Daniel, e esta é uma decisão pessoal, única, sua. Mas o meu incentivo está aqui. Você ter 21 dias de devocional na sua vida, eu acho que vai ser muito importante. Então aqui está um projeto, porque dentro desse projeto que eu vou estar te dando, você vai ler, vai ver direitinho, você vai receber, em primeiro lugar, essa cartela aqui, que é só um demonstrativo que eu coloquei, mas se tiver algumas coisas aqui que você acha que deve tirar, você vai riscar e vai tirar. E assim sucessivamente. Aqui, depois disso aqui, vem a carta para Deus. Eu incentivo você a fazer uma carta para Deus. Eu digo para você que eu tenho a minha carta para Deus. Minha carta para Deus hoje é o agradecimento a Deus pela vida do diácono Júlio, que em pouco tempo ele recebeu o fígado e hoje ele está bem, está mantendo, Deus está no controle na vida dele. Esse é o meu agradecimento. E o outro pedido é pela irmã Denancy, que está com câncer. Isso é o meu pedido, minha carta para Deus, e precisa arrumar um tratamento o mais rápido possível. Estamos orando para a nossa irmã Denancy. E aqui atrás, além da carta, você vai ter o caderno dos desejos, onde você vai fazer um pedido ao Senhor. Então, se prenda nessa última folha. Essa última folha aqui no dia 10, você tem que trazê-la para mim escrita e colocar no gasofilácio, que está ali, com o seu pedido de oração. Por quê? Eu vou estar orando esses 21 dias por você. Ah, pastor, o meu pedido de oração, ele vai ser visto pelo Senhor. Queridão, dobra bonitinho, certinho, coloca o seu pedido de oração ali. Te prometo que ninguém vai ler, e ali vai sair daquele gasofilácio, vai para dentro de uma bolsa que eu já estou preparando. Nós vamos fazer as orações. Vai ter dias que nós vamos ir ao monte, tá? Então, você faça o seu pedido de oração. E também o último dia do jejum de Daniel vai ser no dia 29 de março. Dia 29 de março, sexta-feira da Paixão, feriado. Nós vamos fazer 24 horas de oração, de meio-dia até meio-dia do outro dia de sábado. Então, vai ser ininterrupta, entra um e sai outro, entra um e sai outro. Nós já estamos fazendo o nosso turno de horas. Vai ficar um turno de horas comigo, outro turno de hora com o diácono Rogério e outro turno de hora com o Adriano. Então, nós vamos estar aqui, no nosso turno vai estar o Rogério, no turno vai estar o Adriano e eu vou estar também. Então, eles vão estar coordenando as pessoas que sobem para orar. Se não vir ninguém para orar, eles vão ficar 24 horas orando. 24 horas não, né? 24 dividido por 3 dá 8, né? Então vai ser 8 horas orando sozinho. Então ele vai buscar o pessoal dele aí para estar orando aqui junto com os irmãos, o Adriano e eu também. E nós na madrugada, tanto na madrugada como de dia, você pode passar o dia aqui. Você pode vir, acampar aqui dentro, trazer a sua cama da sua casa, que tem ar-condicionado, tem tudo. Na madrugada eu quero fazer
trabalho com os irmãos, como falar sobre oração que tem os efeitos em casa, no trabalho. A gente vai passar a madrugada, trazer um violão, cantar um louvor, vamos fazer aquela vigília santa, sabe, de oração realmente aqui na nossa igreja. Ah, pastor, eu queria que participar dessa vigília santa, aí você pode vir. Nós vamos fazer de tudo, eu quero fazer um ambiente aqui muito agradável de oração, onde você vai dobrar o seu joelho, onde você vai orar. Vamos fazer um ambiente na entrada, porque é Páscoa, né? A gente já começa na sexta-feira da Paixão, vamos falar sobre isso. Então, é muito importante a sua presença e é muito importante você fazer o jejum de Daniel. Depois dessa fala toda, a gente vai distribuir para vocês. Tem alguém que tem um interesse de fazer o jejum de Daniel com a gente? Levante as mãos. Isso, pegue aí, por favor, a sua... Aqui, quer mais? Amém. Tem gente de fora tentando. E o jejum de Daniel desse ano, ele vai virar um livro. Amém, amados? Ele vai virar um livro, o jejum de Daniel. Então, você vai poder presentear alguém, comprar para você e ter o jejum de Daniel nas suas mãos, para você dar um presente para alguém. Vai ser muito importante para a sua vida. O jejum de Daniel, ele é individual, não é para o casal. É para você, para sua esposa, para os seus filhos. Faça isso, querido. Eu incentivo muito a você a jejuar, a buscar o nosso Deus em oração. Quanto custa o jejum de Daniel? Custa nada, sabe? A igreja que fez isso por você, né? Eu quero agradecer já de antemão todos os irmãos que estiveram comigo na semana passada. Teve pessoas que ficaram comigo aqui de 7 da manhã até 10 horas da noite, dobrando carta, botando dentro dos envelopes. Então foi, assim, algo extraordinário para a gente, sabe? Tem alguém em cima que deseja? Lá em cima. O Guará foi lá? Cadê o Guará? Já chegou? Está chegando. Ô Guará, eu vou ficar velho igualzinho você. Vou ganhar essa força, né? Deus grandão. Vou ficar forte assim, né? Ficar forte. Então, queridos, é muito bom você fazer o jejum de Daniel, vai ser muito bom para a gente. Para mim, sempre é bom e bom demais, né? Demais. Não é isso? Então, dos 280 que ficaram para a gente, né? Quantas pessoas deixaram de fazer? Conta para mim. Só para a gente ter a ideia. Acho que umas 270, 280, 250 pessoas, né? Eu acho que sim. 13. Então, queridos, para você receber, vou repetir mais uma vez, a sua bolsinha com os 21 dias, você tem de trazer essa última folha com os seus pedidos, tá bom? Ah, pastor, não tenho pedido nenhum. Amém, traz a folha. Entendeu, não entendeu? Pastor, não trouxe a minha folha porque eu não tenho pedido nenhum. Vai buscar a sua folha em casa. Entende? E é bom. E você que está aí me vendo pelas redes sociais, amanhã, você não vê a igreja, ou está nos vendo hoje, amanhã, se você quiser, na parte da manhã, você pode passar aqui na igreja, que a gente temos quantas ainda? Vamos nós? Só para avisar o pessoal que está nas redes sociais aí, né? Mas quantas? 18? Então temos 18 ainda bolsinhas, né? Pelos contratos a gente tem 18. Então, você que conhece alguém e você conhece alguém aqui que você acha que vai entrar, não veio, e você quer levar para essa pessoa? Tem alguém aqui? Em cima, embaixo? Não? Porque talvez você conhece o irmão diz, pô, pega para mim, né? A bolsinha não vai poder, pega para mim, mas o contrato, não, o contrato, ó, o explicativo do jejum de Daniel você pode levar. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Minha fala acabou aqui ou ainda tem mais alguma coisa? Das nossas equipes. Está baixa a procura? Gente, ele está preocupado com o pessoal da madrugada, tá vendo? Né, já falou do passeio? Você já falou? Tem quantas pessoas para o passeio e batismo? Ninguém.
Já tem algumas pessoas? Tá bom. Vem cá, Rogério, faça aqui para mim. Amém, gente. O pessoal da madrugada aqui, se eu não me engano, é de 8 da noite às 4 da manhã. Aí, se você quiser fazer parte dos galos da madrugada, né? Porque eu falei com o pessoal que se dormir, o galo vai cantar 3 vezes. Entendeu? Mas vai ser bênção pra caramba. Eu estou com maior expectativa. A gente vai agora fazer o nosso momento de ofertório, mas antes disso, eu queria falar com vocês o seguinte: nós estamos com um campamento jovem, campamento de carnaval, né? E aí nós estamos com bastante ainda os carnês para vocês pegarem, então fica à vontade. Hoje então, a gente vai estar distribuindo também. Vá lá embaixo, procura a Karina, a equipe lá do JPEG vai estar lá para distribuir os carnês para vocês e dar todas as informações pertinentes ao acampamento. Amém, gente? Nós continuamos com nossas demandas que a gente sempre fala. Não é querendo ser repetitivo, né? Mas a nossa igreja ela tem um gasto muito grande com todas as coisas aqui que nós temos que fazer para tudo aqui acontecer, luz, água, pessoas que trabalham aqui, e também os projetos que nós temos, que Deus colocou no coração do pastor, que é o nosso terreno ao lado, os projetos de fazer uma arena, de fazer um colégio aqui. Então, Deus vem trabalhando, Deus vem honrando a nossa igreja, vem honrando cada oferta, cada dízimo que cada um de vocês dá aqui. Nós estamos aqui com as nossas famílias, eu me sinto muito feliz estando aqui. Meu filho agora, nesse momento, está lá embaixo, sendo cuidado por uma das professoras. Provavelmente algumas crianças também estão lá. Então, a gente aqui, nós temos ministérios que abrangem todas as áreas da família. E isso é feito através também de dízimos e ofertas. Isso é feito também através da fidelidade de todos nós aqui, né? Então, hoje nós estamos aqui, daqui a pouco, em julho, estamos completando 24 anos de ministério. Isso é uma bênção, cara. Se a gente for olhar para tudo aquilo que Deus tem feito, com todas as dificuldades que passamos, pandemia e coisas mais, nós estamos de pé, como diz aquele louvor, estamos firmes, caminhando, cheio de projetos, cheio de alinhamento para fazer, e fortes. Mas isso acontece por quê? Porque tem um povo fiel que vem desde o começo, que acredita nessa terra, que acredita na administração, que acredita na igreja, que acredita nas promessas e tudo que Deus tem feito aqui nesse lugar. E esse alguém é você, né? Somos nós que fazemos parte da Igreja Nova Vida de Vila Rosalie. Então, se você sente no teu coração nessa noite de ofertar aqui na casa, se você sente no coração de dizimar, trazer o seu dízimo, né? Então você fique à vontade, tem um envelope aí na frente da sua cadeira. Você também pode utilizar do QR Code para fazer Pix, se você se sentir mais à vontade. Muitas pessoas, às vezes, não carregam dinheiro, papel, né, na carteira, mas tem o desejo de ofertar. Então, não deixe de fazer isso, não deixe de abençoar, não deixe de ser abençoado por causa disso, tá? Se você pegou seu envelope, se você tem esse desejo no teu coração, eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos estar orando aí pelos dízimos e pelas ofertas.
Deus. Pai do Senhor, gente. Amém? Sempre é bom, né? Ser útil aonde eu congrego. Estar com vocês aqui é uma bênção. Livro de João, capítulo 4, por favor. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, por gentileza. Glória a Deus. Ontem o culto de jovens, o JPEG, né? Foi uma bênção, assim, foi algo incrível. O Patrick veio aqui, né? Falou, foi uma bênção, muito ousado. Hoje veio até de terno. Tá bonito, Patrick. Tirou, foi onda. Tá bonito. Eu perguntei antes para ele assim, tava nervoso? O que deu mais nervoso? Vim aqui em cima falar ou pediu o pastor para namorar a filha dele? Ele ficou... Ainda bem que o pastor tá meio fraquinho, não vai bater na gente hoje. Glória a Deus. João, capítulo 4, diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, e deixou a Judéia e partiu mais uma vez para a Galiléia. Então, era necessário passar por Samaria. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, meu irmão? Gente, hoje é culto de ceia, e eu não vou me alongar muito, é uma mensagem curta, mas eu queria que você se atentasse, porque Deus vai falar com você. João capítulo 4, Jesus encontra com a samaritana, né? O Messias encontra com a samaritana. João, ele não fala para a gente o nome dela, só diz a região que ela morava, que era Samaria, por isso que João chama ela de samaritana. Se você pegar os evangelhos, vai perceber que Mateus foi escrito para os judeus, Lucas foi escrito para os gregos, João foi escrito para nós, que somos os gentios. Por isso que quando você pegar, vai perceber que tem algumas histórias que elas vão se repetir nos evangelhos. Só que João, ele vai dar um nome dos personagens. Vou te dar um exemplo. Malco, quando Lucas vai contar a história de Malco, Lucas não dá o nome do discípulo que arrancou a orelha e nem dá o nome do cara que a orelha foi arrancada. Ele diz assim: um dos discípulos tirou a espada da bainha e arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ponto. João não. João diz assim: e Pedro, com a espada na bainha, tirou e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e o nome dele era Malco. Então João é o discípulo que ele vai dar nome aos personagens. Mas aqui, João, ele não dá nome, não fala o nome da mulher samaritana, até porque ela era ainda protagonista da própria história. E agora, Jesus vai chegar aqui aonde essa mulher se encontrava, e ele vai começar a conversar com ela, porque Jesus funcionava exatamente assim, gente. Aonde ele passava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus andava, alguma coisa iria acontecer. Jesus nunca foi a lugar nenhum e nada aconteceu. É por isso que quando a gente diz assim, Jesus está aqui, nós estamos profetizando que alguma coisa aconteceu ou alguma coisa vai acontecer. E eu quero profetizar na tua vida que Jesus está aqui essa noite e o teu ano de 2024 será um ano extraordinário em nome de Jesus. Pois bem, se você pegar aqui o início, o primeiro capítulo de João, João vai chamar Jesus de Verbo, e ele é do Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo aqui é, de fato, no grego, a palavra, ele é a palavra. E eu estava ontem conversando com João, lá embaixo, conversando um pouco de verbo, apesar de não ser a minha matéria, a matéria da Neia, da Alcineia, e você vai perceber que a língua portuguesa, a questão do verbo, funciona mais ou menos assim. Por que é que João está chamando Jesus de verbo? Porque se você pegar uma frase e colocar, por exemplo, João foi à feira, vai perguntar nessa frase, quem é o verbo? Alguém sabe? Vocês estão inteligentes mesmo, hein?
João foi à feira. Quem é o verbo da frase? É o foi. Para você saber quem é que foi à feira, você precisa perguntar para o verbo. Quem é o verbo? É o foi. Quem foi que foi à feira? Foi João. É por isso que João está dizendo que ele é o verbo. Por quê? Porque qualquer dúvida é só perguntar para o verbo que o verbo responde. Qualquer coisa, qualquer problema, o verbo vai solucionar. João está dizendo, ele é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu profetizo essa noite que 2024 todos os seus problemas serão solucionados pelo verbo e ele está aqui. Levanta a tua mão, diga aleluia e diga glória a Deus. Pois bem, por isso que ele está chamando Jesus de o verbo. Aí no capítulo 2 de João, é o primeiro milagre de Jesus. E esse primeiro milagre de Jesus, ele acontece num casamento. Você sabe, conhece bem o texto, a história, que no meio da festa vai acabar o vinho. Parece que o mestre-sala da época fez a contabilidade errada. Você sabe quem é o mestre-sala, né? É o cara que organizava o casamento. Sabia quantos convidados vão ter? Vão ter 100 convidados. Então, vamos comprar e ter tantos tonéis de vinho, tanto salgadinho. Eu lembro no meu casamento que foi 300 pessoas, na verdade, comer. Na verdade, foram 300 crentes, né? Comer, que é diferente, gente. Uma pessoa come normal, crente não, crente. Eu comecei a fazer o jejum domingo passado, porque eu estou pensando que o jejum começava domingo passado. Aí no meu eu quebrei, porque eu tenho que estar alinhado com a visão do meu pastor, e eu vou começar junto com a igreja inteira. E eu fiquei 4 dias sem tomar refrigerante. Quando eu quebrei o jejum, irmão, foi uma maravilha. Então, no nosso casamento, no meio da Thaísa, alguém fez lá a contagem, quantas pessoas iriam, e tem tudo que casar. E aqui, no meio do casamento, o vinho vai acabar. Só que sabe o que é interessante? É que nesse casamento, Jesus está presente. Nessa festa, Jesus está presente. Mas só que pela cultura, Jesus não deveria estar ali. Por quê? Porque geralmente era assim, num casamento, as mulheres comemoravam com as mulheres, os homens comemoravam com os homens. Aí no final, eles se juntavam para comemorarem junto. E Jesus está na festa da mulher. Por isso que a mãe de Jesus está ali. Os discípulos estão ali também, presentes. Ela vem correndo dizendo, Jesus, é o seguinte, acabou o vinho. Está todo mundo desesperado. Você sabe que Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela está dizendo, Jesus, faz um negócio, faz esse favor para a gente. Ele diz assim, então pega aquelas talhas ali. São 6 talhas, enche de água. Você sabe que talha era para quando o discípulo, quando o convidado chegasse, ele colocava o pé e lavava o pé na talha. Jesus está dizendo, pega aquela talha ali, enche a talha de água. Agora, quando encheu a talha de água, já não era mais água, era vinho. Ele está dizendo, primeiro para eu fazer o milagre, eu vou purificar aquilo que é imundo. Para eu fazer o milagre, eu vou limpar o ambiente, eu vou limpar o que está sujo, aí depois eu faço o milagre. Você precisa entender, se Jesus está no teu casamento, o que é sujo vai se tornar limpo. Você precisa entender, se Jesus está na tua família, o teu filho vai crescer na igreja, vai crescer no evangelho. A tua casa não é qualquer casa, a tua casa é casa de profeta. Por quê? Porque Jesus está presente na tua família, meu irmão. Se Ele está presente, não tem coisa mais importante, gente. É Jesus presente na nossa casa, é Jesus presente nas nossas festas, é Jesus presente no nosso casamento. E agora Ele faz o milagre. No capítulo 3, você conhece a história de Nicodemos. A vida do cara muda porque Jesus está. Então você percebe-se, você vai perceber que aonde Jesus passava, tinha milagre, tinha mudança de vida. Aí no capítulo 4, o texto vai dizer, e era necessário passar por Samaria, porque ele vai deixar a Judéia e vai para a Galiléia. Aí se você for pegar a geografia bíblica, ou a geografia da região, vai perceber que quem sai da Judéia e vai para a Galiléia, ele vai passar, não tem jeito, Samaria está no meio. Mas quem vai por fora de Samaria, saindo da Judéia e indo para a Galiléia, ele chega mais rápido. Por dentro de Samaria, vai levar mais tempo. Aí o texto vai dizer, e era necessário passar por Samaria. Essa necessidade, ela não é geográfica.
Essa necessidade, ela não é o tempo que Jesus está querendo cortar mais rápido para chegar na Galileia. Essa necessidade é uma mulher, ele vai chegar meio-dia e ela está vindo pegar água no poço. Uma outra coisa que você precisa entender é que não era normal mulheres pegar água no poço meio-dia. Geralmente as mulheres pegavam água no poço, aqui no Oriente, na primeira hora do dia. Até porque meio-dia a hora do almoço está pronto. Verdade ou não é verdade, mulheres? Ouviu, Thaís? Às vezes eu vou comer 2 horas, irmão. Então, essa hora, já a hora da comida está pronta. Só que essa mulher está indo meio-dia pegar água no poço. Jesus sai da Judéia, vai para Galiléia. Ele, como Deus, ele sabia a hora que ela ia chegar no poço. E ele chega junto, praticamente, porque ele senta e lá vem ela. Quando ela chega, ele diz assim, me dá água para beber. Ele está dizendo, eu estou cansado, estou com sede, você está com um cântaro na mão, então me dá água para eu beber. Ela vai olhar para ele com muita altivez e vai dizer, como é que pode, tu sendo judeu, pedir água a mim que sou samaritana? Logo a gente entende que aqui existe um conflito. Judeus não se dão com os samaritanos. Eles não se falam. E outra coisa, não era comum, nesse período, ver homem conversar com mulher sozinho. Geralmente teria que estar acompanhado. Jesus pega os discípulos, diz assim, vão para a cidade comprar comida. Ele podia ter pedido 2, 3 no máximo para ir comprar, mas ele manda os 12 comprar comida. Ele está dizendo, eu cheguei aqui e eu vou conversar com alguém. E quando eu chego para conversar, é para mudar a vida de quem precisa de mudança na vida. Ela vem, ele começa o diálogo com ela com muita altivez, diz, não tem como eu te dar água. A gente nem tinha que estar conversando. Ele vai olhar para ela, nos olhos dela, e vai dizer, a água que você me der, eu vou beber e tornar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você vai beber e nunca mais vai ter sede. E eu vou fazer jorrar dentro de você uma fonte para a vida eterna. Ele está dizendo, a água que você me der é uma água natural. Mas a água que eu vou te dar para você beber é uma água sobrenatural que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história e vai mudar toda a tua casa e tua família. Olha para quem está do seu lado, por favor, me ajude a pregar, diga para ele, tem uma fonte jorrando dentro de você. Ei, olha aqui, de uma fonte, não bebe água só uma pessoa. Na pandemia, ali em 2020, já quase no finalzinho, a gente morava em Nova Iguaçu, então a gente cismou, Guará, de fazer uma trilha, naquele monte que tem ali, que é o céu aberto. 2 horas subindo? 2 horas subindo. Falei, eu sou atleta. O físico é de atleta, então eu vou. A Thaísa falou, o meu também, então eu vou também. Só que, no meio da trilha, já estava morrendo. Cansada. Aí, na volta, ela veio descendo, que parece que para ela foi pior descer do que subir. E a gente encontrou uma fonte. Ela, é Deus. Sabe como é que é o crente pentecostal, né? É num cano, ela, Deus botou um cano aqui. Cadê o copo? E ela bebendo a água, aí eu bebi a água, quem estava com a gente bebeu a água, e todo mundo foi passando e bebendo a água. Por quê? Porque é uma fonte. De uma fonte não bebe água só uma pessoa. De uma fonte, quem vai passando vai bebendo, quem vai passando vai bebendo, quem vai passando vai bebendo, quem vai passando vai bebendo. Você precisa entender, a fonte que Ele colocou dentro de você, quem se aproximar de você vai ter vida. Quem se aproximar de você, levanta a tua mão, diga aleluia, diga glória a Deus. Quem se aproximar de você, também terá que beber dessa água, meu irmão. Quem for na tua casa, quem estiver na tua companhia, terá que beber também de Jesus de Nazaré. Você precisa colocar Jesus nas pessoas. Se você bebeu dessa água e a tua vida mudou, a vida de alguém também vai mudar através da tua vida. Eu vou fazer jorrar dentro de você uma fonte, e uma fonte para a vida eterna. Vai lá e chama teu marido,
Aí ela, eu não tenho marido não. Jesus disseste bem, tu já teve 5. E o que tu tem agora não é seu. Gente, numa sala de seminário, está aqui o professor, existem vários debates em relação a isso, que dizem que aqueles 5 maridos não eram marido, eram deuses. E não eram deuses, era marido. Porque se fosse Deus, ele dizia que era deuses, era marido. Porque aqui, Jesus foi tratar do interior dela por conta dos relacionamentos dela. Vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido não. Pois é, já tiveste 5. E o que tu tem agora não é teu. Ela bem vejo que és profeta. Ela vai perceber que Jesus é profeta depois que Jesus revela a vida dela. É que tem gente que é assim. Tem gente que acha que o outro é profeta quando ele revela. Tem gente que acha que o outro é profeta porque ele revelou teu CPF e tua identidade. Revelou o teu nome, que ele nem revelou, viu lá no Instagram. E falou. O problema dessa mulher aqui são relacionamentos. Ela teve o primeiro, não deu certo. Teve o segundo, não deu certo. Ela vai se envolvendo e ela vai se relacionando a ponto de que todo mundo que ela se envolve, quando sai da vida dela, vai levando alguma coisa. Eu vou te provar. Alguém se relacionou com uma mulher, se relacionou com um homem, que esse que é o certo. Amém. Tá difícil. Aí, quando ele vai embora da vida dela, ou ela vai embora da vida dele, ela vai carregando coisas. Aí, de vez em quando, você se depara com pessoas que dizem assim, eu não me relaciono mais. Por quê? Porque nenhum homem. Aí ela generaliza. Porque quando se relacionou com alguém e alguém foi embora, foi levando a confiança dela. Foi levando a credibilidade dela. Foi levando o que ela mais tinha, a confiança. Então, quando Jesus chega no poço, para conversar com ela, Jesus não foi tratar do exterior dela. Jesus foi tratar do interior dela. Você se relacionou com quem não deveria ter se relacionado, já teve 5, que tem agora não é seu, mas eu não vim aqui te julgar. Eu vim aqui te perdoar. Eu vim aqui limpar a sua vida. Hoje é noite de Santa Ceia. É noite da gente sentar na mesa e a mesa traz perdão para nós. A mesa purifica a nossa vida. Tem gente que o tempo passa e ele vai se culpando por coisas que ele nem deveria estar se culpando mais. Seu pecado foi jogado no mar do esquecimento. Um dia o diabo aparece para Martinho Lutero e contam-se que ele foi listando todos os pecados de Martinho Lutero. Martinho Lutero olha para o diabo e diz assim, você pode listar todos os meus pecados, mas o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse sentar na mesa hoje. Sentar na mesa e ceiar entendendo, sem culpa nenhuma, porque o nosso pecado, ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quando você senta na mesa para ceiar, algumas coisas acontecem. O teu pecado é perdoado. Você precisa entender que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto você ceia, aonde tem doença ele vai curando, aonde tem enfermidade ele vai curando. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Essa noite, Santa Ceia, terá cura de Deus para a tua vida, terá cura de Deus para a tua alma, terá cura de Deus para o teu emocional, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, meu irmão. Isso, se é para Deus, aplauda mais forte. E agora? Agora? Jesus vai limpar a vida dela. Jesus vai purificar. E dizer, agora volta. Para eu terminar.
a Bíblia vai dizer que essa mulher deixou o cântaro. E deixando o cântaro, ela volta para sua cidade. Agora eu queria ser bem dinâmico agora, de perguntar e você me responder. O que essa mulher levou para pegar água no poço? Hã? O quê? Tá fraco o quê, gente? O cântaro. Se ela pega o balde e vai até o poço pegar água, a intenção é essa aqui, ó. Eu vou levantar amanhã, não vou na primeira hora do dia, porque na primeira hora as mulheres me criticam e me julgam. Vou chegar meio-dia, vou pegar água, vou voltar para casa, será mais um dia normal, será mais um dia comum e será mais um dia de humilhação. Só que Jesus está saindo da Judéia. Antes de chegar na Galiléia, era necessário passar por Samaria. Sabe por quê? Porque Jesus passa onde o homem não passa. Jesus faz o que o homem não pode fazer. Enquanto ela está dizendo, é mais um dia normal, é mais um dia de pegar água e voltar para casa e ser julgada, e ser acusada. Jesus está dizendo, eu vou passar em Samaria, eu vou sentar naquele poço, e a vida daquela mulher nunca mais será a mesma. Você precisa entender que esse domingo não é mais um domingo normal, é o domingo que você saiu de casa e Jesus está dizendo, é o domingo que muda a tua vida, é o domingo, levanta a tua mão, pega essa palavra por favor, é o domingo que muda a tua história. Henrique, eu cheguei aqui enfermo, eu cheguei desanimado, Jesus está dizendo, é noite de sentar na mesa, e a mesa tem força, a mesa tem cura, a mesa tem libertação. Na mesa tem Jesus sentado. Na mesa tem perdão para você. Não deixe o diabo te julgar. Não deixe o diabo, porque a ideia do diabo é te criticar. Quer ver uma coisa? Quem pecou aqui hoje? Geral, irmão. De alguma forma. Por quê? Porque nós viemos do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo outro entrou a salvação. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para tu entender e melhorar teu glória, a graça de Deus é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. Você não era para estar aqui, você era para estar morto. Você sabe como é que tu vivia lá fora, você sabe o que você fazia lá fora, mas enquanto o diabo queria te matar, a graça de Deus te alcançou e disse, vai matar não, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida em Deus, meu irmão. Isso, aplaude o Senhor. E ela vai deixar o cântaro. Pode subir, Lucas. E ela vai deixar o cântaro. E vai voltar. Então ela vai deixar, ela todo dia, olha aqui para mim, ela todo dia, ela vai olhar para aquele cântaro, para aquele balde. É mais um dia. Eu e meu amigo cântaro sozinhos, nós vamos passar, vamos ser julgados, vamos ser criticados. Eles vão apontar o dedo para mim. Só que o dia que Jesus chega e muda a vida dela, ela está pegando o cântaro, deixando onde ele deveria estar, e volta para a cidade. Imagina alguém dizendo, ué, cadê a água que você foi pegar? Cadê o cântaro que estava na tua mão? Você não pegou a água? Ela, senta aí que eu vou te contar. Eu fui pegar uma água que a gente bebe e torna a ter sede. Mas a água que eu encontrei é uma água que eu bebi, não vou ter sede, e mudou a minha vida. Eu não sei como está a tua casa. Eu não sei como está a tua família. Eu não sei como estão os projetos da sua vida, mas entenda, Jesus é suficiente dentro do teu lar. E se Jesus está lá, fica tranquilo, porque esse ano é ano de limpeza dentro da sua casa. Você pode levantar sua mão por alguns minutos e adorar o nome do Senhor. Eu já estou terminando, mas enquanto a tua mão está levantada, eu vou profetizar. A fonte que Deus está liberando para você essa noite, o seu filho vai beber dessa água. Tecalamanda, Arábia. A fonte que Deus está liberando para você, o teu marido vai beber dessa água.
a fonte que Deus está liberando para você, a tua casa beberá dessa água. Quem entrar aí sobre a tua boca, diga aleluia, diga glória a Deus, adora a Deus no nível que você crê. É noite de Santa Ceia, é noite que Deus está jorrando dentro de nós uma fonte para a vida eterna. Quem andar perto no teu trabalho, essa fonte vai contigo, na tua faculdade, essa fonte vai com você, aonde você colocar o teu pé, essa fonte vai junto com você. Mas antes de essa fonte acontecer aí dentro de você, ele está dizendo assim, ó, beba dessa água, porque só tem fonte quem bebe dessa água, Jesus de Nazaré. Só tem fonte quem bebe dessa água. O problema é que você está com sede espiritualmente falando. E Jesus está dizendo, beba dessa água, viva a sua vida de maneira honesta. E viva a sua vida de maneira justa. E viva a sua vida com o seu caráter polido. A gente vai crescendo em alguns meios e a gente vai achando que sabe quem tem Deus? Sabe como é que a gente aprendeu a medir a espiritualidade do outro? É quando ele pulava, quando ele rodava, quando ele entregava 50 revelações. Eu dizia assim, ó, isso aí é um homem de Deus. Aí o tempo passa, a gente vai aprendendo com Jesus que espiritualidade não se mede de ninguém. Tu tem uma régua espiritual? E aonde a minha espiritualidade aparece? Não é no altar pregando, que aqui todo mundo é espiritual. Aonde a minha espiritualidade aparece? Não é tocando, porque aqui todo mundo é espiritual. A minha espiritualidade aparece quando as luzes se apagam. É quando o culto termina. É quando você chega no teu trabalho, no teu serviço, que tem aquele negócio para tu pegar, que não pode, você dizer, eu não vou pegar, porque Jesus para mim é o suficiente. Aonde a tua espiritualidade aparece? É quando você ajuda quem precisa e não precisa postar no Instagram que já ajudou. Aonde a tua espiritualidade aparece? Quando você é um bom pai. É quando você é um bom marido. Tem gente que nunca vai ser um pregador e isso aqui não te diminui. Tem gente que nunca vai pastorear uma igreja, também não te diminui. Mas que é uma verdade? Você será um ótimo pai. Você será uma ótima mãe. Você vai contribuir com a sociedade. Você vai contribuir com o reino de Deus. Vai, volta. Então agora ela chega na cidade dela, de criticada, prostituta, meretriz. Alguém que se envolvia com vários homens. Alguém que tinha que pegar água no poço meio-dia. Quando ela volta para a cidade, ela se torna a maior missionária da cidade. Sabe o que é legal? O religioso ia me bater ouvindo eu falar isso. Jesus não colocou essa mulher no banco 3 meses, não. Me perguntar se eu sou contra a favor, não interessa. Até porque é um assunto doutrinário e eu não sou pastor de igreja para falar de doutrina, mas eu estou só te mostrando que Jesus, ao invés de acusar, criticar, estender, apontar o dedo, ele disse assim, ó, eu vou limpar você, volta para a cidade, vai falar de mim e vai ganhar gente para Jesus. Mudança de vida, mudança de caráter. É isso que a mesa, quando a gente ceia, nos mostra, gente. A mesa, eu aprendi muito sobre mesa com o Rogério. A mesa parece que, depois de conversar contigo, eu completei uma mesa. A Thaísa, graças a Deus. E na mesa, que a mesa parece ser um objeto que não tem significado na casa de alguns. Mas é na mesa que a gente conhece o outro. Se tu tivesse mais tempo de mesa com alguém, tu não tinha sido talvez decepcionado. A mesa mostra quem é quem. A mesa, nós vamos nos revelar na mesa. Na mesa a gente mostra quem é falando. Na mesa, as pessoas vão sabendo quem a gente é. Só que o dono dessa mesa é Jesus de Nazaré. Enquanto você vai se expondo
dizendo quem você é, Ele vai mudando, vai te tratando e te transformando. Enquanto o homem te critica, enquanto o homem te acusa, Jesus está na mesa dizendo: eu estou aqui para te transformar. Beba dessa água em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, eu já vou entregar o microfone. Se coloca de pé, por favor. Nós vamos beber dessa água. A tua casa beberá dessa água. Os seus filhos beberão dessa água. Henrique, tem gente na minha casa lá que desviou e não quer voltar para Jesus não. Esse ano vai ter salvação dentro da tua casa. Henrique, eu tenho um filho que está por aí, não quer saber mais de Jesus. Ele está dizendo: esse ano é o ano que a graça de Deus vai alcançar e invadir a tua casa. Eu não sei se você tem mão para levantar e pegar essa palavra, mas eu tenho boca para profetizar. A graça de Deus vai alcançar o que o homem não pode alcançar, meu irmão. Você pode dar a mão a quem está do seu lado, por favor? Fica sozinho não. Porque na mesa tem milagre. Na mesa tem resposta. Na mesa tem salvação. Na mesa tem mudança. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não posso terminar sem orar. Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui. A gente vai ceiar, meu Deus. Eu quero te pedir que essa noite a gente beba dessa água. Quando a gente chegar em casa, meu Deus, essa fonte vai junto com a gente. Alguém vai beber dessa água também. Esse ano o filho vai olhar para a mãe e vai dizer: eu vou lá na igreja com a senhora. É a água que você bebeu, é a fonte que você tem. Esse ano o marido vai olhar para você e vai dizer: a gente está junto, a gente vai para a igreja junto. É a fonte que você tem, é a água que você está bebendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa mulher samaritana, ela teve uma chance. Quem sabe uma chance igual a essa que você está tendo aqui, talvez você não tenha mais. É isso? Talvez o encontro fabuloso que ela teve, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Isso fala da mulher samaritana. Quer estar em tua presença, nem que seja a última vez. Então, querido, se tiver que pedir, tu peça. Se tiver que chorar, tu chora. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Diga uma chance igual a essa. Cante bem alto. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Querido, o balde que descia para pegar a água já estava no local. A hora não era propícia para pegar água. E o que estava na mão dela, um cântaro. Ah, queridos, o cântaro na Bíblia representa a provisão de Deus e a bênção em abundância. Queridos, tudo estava certo, sabe por quê? Porque Jesus decidiu passar naquele lugar e já sabia que ela estava ali. Então ela não precisava de um balde, de um galão, ela precisava de um cântaro que representa a provisão de Deus e a bênção e a abundância. E o cântaro também é um símbolo de sustento físico e espiritual, representando a água viva que é Jesus, que oferece o Espírito Santo, que nos enche todos os dias. Ali tinha umas provas muito grandes, Henrique. A água representa o Espírito Santo. Então ele disse assim: eu vou botar água na provisão, dizendo para todos, você diz para todos, que eu vou enviar o meu Espírito, que vai enxugar essas suas lágrimas de hoje. Então hoje ele está aqui para enxugar suas lágrimas. Ele está aqui fazendo algo muito especial no seu coração. E como eu fiz pela manhã, eu quero fazer hoje à noite. Que todos que receberem a ceia, que receberam pela manhã, e os que vão receber hoje à noite, serão ungidos. Então você vai ser ungido, você vai pegar a ceia aqui na mão dos diáconos, e a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Amém? Cante uma chance igual a essa, por gentileza. Talvez eu não tenha mais uma chance. Quero estar em sua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Dos seus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Aleluia. Unção e comunhão. Ah, coisa linda. Como eu fiz pela manhã, que é o corpo de Cristo, você vai dizer para essa pessoa que está ao seu lado, você vai dizer o nome dessa pessoa, como eu vou aqui fazer com o Diácono Anderson. Diácono Anderson é o corpo de Cristo que foi dado por você. Aí você fala para mim. Amém. Oh, aleluia.
essa primeira música que eu cantei, uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. Eu estava observando essa música esses dias e quando eu penso nessa música, eu penso em algumas pessoas que perderam algumas chances tão especiais na vida. Perderam momentos, chances de ser feliz, perderam momentos de receber uma exaltação do Pai, porque deixaram algumas coisas dominarem a sua vida. Aquela mulher samaritana tinha tudo para dar errado para a vida dela, já estava dando errado, porque ela na rua, ela era chacoalhada por algumas pessoas, porque ela tinha que pegar água aonde, num tempo que ninguém estava próximo, né? Mas chegou alguém e ela não desperdiçou o tempo. Ela até queria desperdiçar aquele tempo, porque ela disse: você sabe que os samaritanos não se dão muito bem com os judeus, então fica do teu lado que eu vou ficar no meu, sabe? Então essa briga existe. Então, já viu quando existe aquela briga entre a gente? E a gente perde uma chance, e Jesus fez uma revelação profética para ela, quando perguntou se ela tinha marido, como o Henrique disse. Ela disse: não tem marido. E essa revelação profética tomou o coração dela, quando ele disse: o que você tem não é teu. Ela teve 5, né? O que você tem não é teu. Ali ela teve uma chance e ela não desperdiçou aquela chance. Querido, eu preguei pela manhã uma mensagem e falei sobre o navio. O navio por baixo, ele tem algumas coisas, como os mexilhões da vida, as algas. Aquele ser vivo bate na parte de baixo do navio e cria uma crosta muito grande. E tem um momento que o navio ele tem que sair da água para aquelas crostas saírem. E eu passei todo o documentário do que acontece com o navio, porque pós tirar aquelas crostas todas dos seres vivos que bateram, quantos seres vivos nos batem? Quantos seres vivos deixam marcas na gente, sabe? E quando aquele navio para, tem momentos que a gente tem que parar. Hoje é o dia que você está parado, recebendo a unção de Deus, a ceia do Senhor, uma aliança nova com o Pai, dizendo: Senhor, me limpa. Na parte da manhã eu estava dizendo para os irmãos: é momento de tirar aquelas crostas dos seres vivos que batem num navio dentro d'água, sabe? É momento que você tem que parar e retirar tudo aquilo. E de manhã eu tinha um surfista aqui, e eu digo que você precisa surfar, você precisa deslizar. E eu perguntei para ele: o que passa debaixo de uma prancha? Ele disse: uma parafina, porque ela tem que escorregar na água. A roupa do surfista. Então, Deus está te chamando hoje para você surfar com a sua felicidade. E o navio, para se deslizar bem nas águas profundas, ele precisa estar limpo, sabe? Ele não pode ter uma crosta dentro dele, ele precisa estar limpo para deslizar em meio às águas. Então, Deus quer que você deslize em meio às águas. Foi o que Jesus Cristo estava dizendo para aquela mulher: a partir de hoje, minha filha, você é livre das acusações, porque eu cheguei na sua vida. Hoje você é livre de qualquer acusação, ou de qualquer acusações no plural. Sabe por quê? Porque Jesus chegou na sua vida. Jesus chegou na sua vida. Jesus chegou na minha vida. Amém. Erga seu pão ao céu. Pai, obrigado, porque esse corpo foi humilhado por mim, foi pisado por mim, e nós, como seres vivos, nós batemos esse Jesus Cristo e criamos uma crosta nele. E essa crosta dos nossos pecados foi levada até a cruz do Calvário. Mas lá foi derramado um sangue precioso, um sangue que não mancha, um sangue que não traz impurezas. E pela sua morte nós fomos lavados, nós fomos curados. Pelas suas pisaduras
Então nós, como seres vivos, nós batemos ali. Nós criamos. E ele diz que levou na cruz do Calvário todas as nossas costas, todos os nossos pecados estavam sobre ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Graças a Deus pelo corpo. Então uma chance igual a essa, talvez eu e você não tenha mais. Então aproveite essa chance. Que Deus abençoe esse pão. Em Cristo Jesus, digam todos amém. Coma deste pão. Uma chance igual a essa. Igual a essa. Talvez eu não tenha de comer o pão, né? Participar da ceia do Senhor. Aproveite. Nem que seja a última vez. Se eu tiver. Se tiver que gritar, eu gritarei. Grite se você tiver que gritar. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Aqui está a vida de Jesus para mim e para você. Se tiver que pedir perdão a alguém, querido, saia do seu lugar e peça perdão. Se quer pedir perdão a alguém que está do seu lado, se una com seu esposo, com os seus filhos hoje. Se você tiver que humilhar a sua carne, se humilhe. Humilhe sua carne mesmo. E diga, meu irmão, me perdoe, porque esse sangue que eu estou hoje tomando foi o sangue que foi derramado por mim e por você. Você que é casado, estiver mal com sua esposa agora, abrace a sua esposa. Estiver mal com um filho seu, tu diz, querido, eu te perdoo. Sabe? Abrace sua esposa, seu esposo. Abrace. E diga, eu quero te ver bem, meu marido. Eu quero te ver bem, minha esposa. Eu quero te ver bem, meus filhos. Sabe? Abrace. Desfrute desse bem. Porque uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. Sabe? Troque seu cálice com alguém, faça isso. Procure alguém, troque seu cálice. Troque seu cálice. E se no meio desse trocar de cálice tiver alguém que te fez mal, você fez mal a alguém, é uma boa oportunidade. E você fazer esse bem para uma pessoa que você ama, que você gosta. Aleluia. Ô irmão, eu quero do teu Espírito, eu quero matar minha carne,
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a sua vida, Jesus. Aleluia. O cântaro era tão importante, né, Henrique? Representava que você ia saciar a sua sede. O cântaro não era tão grande. Ela foi ali para matar algo. Ela foi ali buscar algo para matar a sede que ela estava sentindo. E Jesus chega naquele momento e pede a ela o que ela tinha recebido para matar a sede dela e diz: você pode me dar desta água? Jesus fez um pedido. Jesus continua ainda fazendo esse pedido para muitas pessoas, para mim e para você. Me dê o que tu tem, sabe? O profeta chegou para aquela mulher e disse: vai lá, faz um bolo para mim, mas eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. O que ela tinha, sabe? E sem conversa com Jesus Cristo, ela disse: eu não vou dar, né? Como foi falado, porque não tem paz entre a gente. Se tu soubesses quem está te pedindo água, você sabe quem você serve, querido? Você sabe o poder do cálice que está em suas mãos? Hoje você pode sair daqui curado. Hoje você pode sair daqui transformado. Hoje, saiba o poder que está em suas mãos. Amém. Erga os céus. Pai, muito obrigado pelo teu cálice. O cálice da nova aliança em teu nome está em nossas mãos. Então, Pai, que esse cálice nos faça bem. Que esse cálice possa nos colocar nos trilhos da nossa fé. No trilho da fé. Aquela mulher saiu no trilho da fé que ela recebeu nova, saiu falando da tua graça. Possamos falar da tua graça, das tuas bênçãos que já estão sobre nós e das tuas bênçãos que virão sobre nós ainda. Obrigado por este cálice. Eu oro em Cristo Jesus. Todos digam amém. Beba deste cálice. Agradeça a Deus por esse momento. Agradeça a Deus. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Bem forte, vai. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Glória a Deus. Levanta sua mão para o alto, querido. Que noite maravilhosa nós vivemos aqui nesse lugar. Eu creio que existem coisas que são eternas no nosso coração. Elas não ficam presas a um lugar. Nós carregamos as melhores coisas dentro de nós. Nós somos aquilo que nós carregamos, querido. Aonde você estiver nessa semana, você vai estar levando o Espírito Santo de Deus.
Você vai estar carregando uma presença tão forte que você vai impactar o lugar onde você entrar. Você crê nisso? Ah, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, eu creio. Mas você vai abrir a sua boca e vai declarar tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. Você é um instrumento de Deus aqui nessa terra. Creia nisso. Você não está em nenhum lugar. A palavra de Deus fala que Ele trouxe o tempo e os lugares. Você não está em nenhum lugar à toa, querido. Você está ali porque você é um representante do reino de Deus naquele lugar. E Deus vai te colocar em lugares para que você venha aclamar, levantar, exaltar o nome do Senhor através da sua vida e dos seus passos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. E eu creio, Senhor, que essa vai ser a melhor semana das nossas vidas. Oh! O Senhor vai trazer uma virada de chave na vida de muitas pessoas aqui. Oh! Histórias serão contadas sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar.